Poucos personagens japoneses conseguiram se tornar tão importantes para o público brasileiro quanto Jaspion. Mesmo quem não acompanhou a série na época, provavelmente já ouviu falar dele. A armadura prateada, o Daileon, o Satan Ghost, a música de abertura e, claro, o rosto de Hikaru Kurosaki ficaram marcados na memória de uma geração inteira. Por isso, a notícia da morte de Hikaru Kurosaki aos 64 anos representa muito mais do que a despedida de um ator japonês. Para milhões de brasileiros, é a despedida de um dos grandes heróis da infância. E neste vídeo nós vamos relembrar quem foi Hikaru Kurosaki, falar sobre a importância de O Fantástico Jaspion, entender por que a série se tornou um fenômeno tão gigantesco no Brasil e falar sobre um dos maiores tokusatsus dos últimos tempos. O Fantástico Jaspion. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Animar Force. Primeiramente, eu sei, gente, eu dei uma sumida hardcore aí. Eu estava de férias, estava viajando, fui curtir a praia, então estava em um período assim totalmente off das redes sociais, das produções de conteúdo, mas agora eu estou aqui e trazer uma notícia até meio que atrasada, porque eu acho que quem acompanha a cultura pop mais de perto deve estar sabendo da trágica morte do eterno Jaspion, né? O ator que interpretou o Jaspion nos deixou aos 64 anos. E antes mesmo de viajar, eu tinha gravado um vídeo falando sobre os tokusatsus mais populares daqui do Brasil e eu nunca consegui editar e postar. Então eu vim gravar esse vídeo aqui primeiro e depois, talvez na semana seguinte, a gente vai postar esse outro vídeo. Mas agora vamos falar dessa lenda. Hikaru Kurosaki era o nome artístico de Seiki Kurosaki, nascido em 31 de janeiro de 1962 no Japão. Ainda muito jovem, ele entrou para a Japan Action Club, conhecida como JAC, organização criada pelo lendário Sonny Chiba e responsável por formar diversos atores e dublês importantes do cinema e da televisão japonesa. Kurosaki entrou para a JAC aos 16 anos, inspirado justamente por Sonny Chiba. Antes de se tornar conhecido como Jaspion, ele já havia trabalhado em outras produções japonesas, especialmente em funções ligadas às cenas de ação e aos trabalhos de dublê. Foi justamente essa experiência que ajudou a transformá-lo no protagonista de uma das séries mais importantes da história dos tokusatsu no Brasil. E foi no ano de 1985 que Kurosaki assumiu de vez o papel de O Fantástico Jaspion. A série teve um total de 46 episódios, fazendo parte da franquia Metal Hero e foi produzida pela Toei Company. A história acompanha um jovem humano criado pelo profeta Edin, que acredita que ele está destinado a combater as forças do mal espalhadas pelo universo. Jaspion parte em uma grande missão ao lado da androide Henry, enfrentando o terrível Satan Ghost e seus exércitos. Cara, quem pegou a época de Jaspion, eu acho que teve uma das melhores infâncias / adolescências da época. Eu era muito novo na época que de fato a série estreou, então eu acabei acompanhando as reprises que vieram posteriormente. Mas o meu pai já falava dela, minha mãe já falava dela, todo mundo assistia da minha época, que era um pouquinho mais crescidinho, ou os pais, né, dos meus amigos, tudo acompanhavam o Jaspion. Então assim, depois, anos depois, já depois de adulto, que eu comprei os DVDs e tal, eu comecei a reassistir desde o início, que eu pensei, cara, que série sensacional. Eu acho que mesmo para aquela época, né, anos 80, ela era muito à frente do seu tempo. E eu falo isso assim, sem demagogia nenhuma, porque o Fantástico Jaspion, ele era um dos tokusatsus talvez mais atuais daquela época. Um detalhe muito interessante sobre o Kurosaki era que ele tinha sim experiência como ator e dublê, mas na maioria das vezes não era ele quem vestia a armadura do Jaspion. Esse trabalho era realizado pelo dublê, o Noriaki Kaneda. E assim como outros animes ou outros tokusatsus, Jaspion fez sim sucesso no Japão, mas ele encontrou de fato seu público aqui no Brasil. E o sucesso foi estrondoso. O sucesso foi tão grande que a série conseguiu alcançar índices de audiência totalmente inesperados, até mesmo pelos padrões da emissora Rede Manchete. E muitas vezes chegava até mesmo a bater os programas da Rede Globo. E a série não demorou muito para chegar aqui no Brasil. Ela é de 1985 e chegou em terras brasileiras no ano de 1988 e se tornou um fenômeno cultural. E o melhor de tudo é que esse fenômeno não estava ligado somente à televisão. Jaspion estava em todos os lugares: brinquedos, revistas, álbuns, produtos licenciados, comerciais, músicas,
fitas VHS, fantasias, que hoje a gente chama de cosplay, e uma enorme quantidade de produtos relacionados ao personagem. E um dos maiores legados de Jaspion no Brasil foi justamente fazer essa ponte e abrir as portas para que mais produções japonesas chegassem ao nosso país. E graças a ele que a gente também pôde conhecer outras produções como Jiraiya, Giban, Black Kamen Rider e muitos outros. E essa importância do Jaspion no Brasil se conecta justamente com o vídeo que eu já deixei pronto, que a gente vai postar posteriormente. Então é mais um motivo para você ficar aqui neste canal, caso você tenha visto aqui, caído aqui de paraquedas. Continua nesse canal, porque em breve a gente vai postar o vídeo dos tokusatsu mais populares no Brasil. Então segura aí. E agora você me pergunta, por que Jaspion se tornou tão especial? Bom, é importante a gente destacar que o sucesso de Jaspion não foi baseado apenas por conta de uma simples armadura. O Jaspion possui uma identidade muito forte, porque a série tinha uma mistura bastante particular de alguns elementos, como aventura espacial, fantasia, mitologia, ficção científica, ação, humor e muitas outras coisas. E para uma criança brasileira que assistia à televisão nos anos 80 ou 90, aquilo era algo muito diferente do que normalmente existia na programação. E agora sobre o impacto de Ricardo Kurosaki interpretando o Jaspion. Depois do sucesso de Jaspion, o Kurosaki continuou trabalhando sim em outras produções televisivas e cinematográficas. Porém, no início dos anos 90, ele acabou se afastando do mundo artístico. E mais tarde passou a trabalhar com mergulho em Okinawa, no Japão. Ele se tornou instrutor e guia de mergulho e participou da administração da empresa Mother Earth ligada à atividade. Essa mudança de carreira mostra um lado bastante diferente da vida do ator. Enquanto no Brasil ele continuava sendo lembrado como um dos maiores heróis da televisão, Ricardo Kurosaki passou a viver uma vida muito mais discreta e longe dos holofotes. A gente teve uma notícia que deixou todo o fandom de Jaspion realmente triste. Em julho de 2026, Ricardo Kurosaki veio a falecer. A notícia foi divulgada por pessoas ligadas à comunidade de mergulho em Okinawa e a causa da morte não foi revelada. Mas de uma coisa é certa, Kurosaki nos deixou no plano terreno, porém deixou uma memória afetiva em todos nós, principalmente nós brasileiros. Quem cresceu assistindo Jaspion ou quem veio a conhecer Jaspion muito tempo depois, com certeza tem essa memória de um grande sucesso, de uma grande série e principalmente de um grande artista que foi Kurosaki. E agora eu quero saber de vocês, vocês também são fãs de Jaspion? Vocês assistiam a série ou você nunca tinha ouvido falar ou só ouviu falar e nunca chegou a assistir? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.